Povo de Deus, boa noite. Deus abençoe vocês. Tudo bem aí? Tudo em paz? Jair, Adriana, Amilcar, Késia. Deus abençoe. Tem mais gente aqui que o nome já subiu. Deixa eu ver aqui. Marília, boa noite. Deus te abençoe. Vamos ver quem mais. São estes. Jair, boa noite. Glória a Deus. Maravilha. Paz, irmãos. Todo mundo animado aí? Amilcar, sendo bem verdadeiro, eu estava até agora há pouco assim, bem desanimado, um corpo muito pesado, sabe? Cansado. E eu nem fiz tanta coisa assim que justificasse esse cansaço não, mas estava cansado, estava me sentindo cansado. Oi Romilda, paz querida, Deus te abençoe. Viviane, paz. Viviane, nos atualize aí a respeito do seu tio Dilson, por favor. A gente está orando por ele sem saber como ele está. Se você puder nos atualizar, vai ser bênção. Oi Zete, boa noite. Paz. Estou sim, amigo. Estou me sentindo melhor. Um banho bem relaxante. Tomei um banho bem relaxante, mais demorado, uma água mais quente. Estou me sentindo melhor, sim. Obrigado, querida. Mas eu estava realmente me sentindo cansado. Até a Renata e a Jéssica, minha filha, me sugeriram: passe uma mensagem para os irmãos e adia a live, faz a live amanhã. Eu falei: não, nós vamos manter nosso compromisso. E eu não vou deixar os irmãos lá na expectativa, né? Isso não é bom não, a gente quebra o negócio, não fica bom. Glória a Deus, Kézia, que bênção! Nossa, eu tenho que anotar isso aí, porque é motivo de louvor, né? Glória a Deus, Vladimir saiu dos ventiladores, deixa eu achar aqui seu nome, Kézia. Vamos lá, Vladimir. Saiu dos ventiladores, já está se alimentando. Teve melhoras significativas e continua. Bom, agora ele está no CTI, né? Antes ele estava na UTI. Bom, pelo menos foi o que eu anotei, que eu posso ter anotado errado também. Né, Vladimir? Silvia. Silvinha também está bem melhor. Silvia. Glória a Deus. Tia Alice também. Que bom. Deixa eu olhar aqui a tia Alice, aqui onde que ela está. Doralice. Amém. Graças a Deus, que bom, gente. Só notícia boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Que joia, Kézia. Boas notícias você trouxe para nós. Aleluia, Jair. Glória a Deus. Que bênção. Que bom. Glória a Deus. Vamos continuar orando. Sim, Moisés. Moisés, eu anotei no nome da Yolanda. Coloquei o nome da Yolanda. Agora achar a Yolanda aqui, né? Yolanda. Irmão Nem Moisés está hospitalizado, teste negativado para Covid-19, está bem, continua no CTI. E já sabe, Zé, de que ele tem?
Jair. O Jair, eu vou falar para você, Jair, eu nem anotei aqui esse negócio de Covid-19. Covid-19, quando eu vou orar por você e pela Joana, eu me lembro, né, dessa suspeita aí que foi levantada, mas eu nunca acreditei que você tivesse assim, não. Estamos iniciando amanhã os preparativos para reabrir a loja no dia 15. Amém, Amilcar. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Adriana. Amilcar, a loja é a loja onde você trabalha ou é o negócio da Adriana? Porque eu entendi que são duas coisas, né? A empresa da Adriana e o seu trabalho. Me dá uma informação, por favor, aí, só para eu saber como colocar aqui. Você sabe, né, Jair? É isso mesmo. Ah, tá. A loja da Adriana. Ok. Então... Ok. Ah, Zete. Nossa. Será que é a infecção que veio no CTI, hein? Continua no CTI com pneumonia infecciosa. E contraiu outra infecção. Meu Deus. Senhor, tenha misericórdia do Moisés. Ô Zé, você sabe quantos anos ele tem? Ele deve ter uns 50 anos, mais ou menos, né? Viviane, vamos por partes. Ele continua internado, o lado esquerdo está paralisado, pela medicina não existe mais chance. Chance de recuperar os movimentos do lado esquerdo ou chance dele sobreviver? Esclarece aí para nós, por favor. Ok, Amilcar, também no dia 15. Maria Lúcia, nós estamos orando todos os dias pelo Elídio, viu? Todos os dias estamos orando por ele. Amilcar. Ah, ok. Eu acho que o Moisés tem uns 50 anos, mas eu não sei, acho que ele tem mais de 50 porque eu tenho 54 e ele é mais velho que eu, com certeza. Sem problema, Vi, é só pra gente saber aqui como orar direitinho. Joana, boa noite, Deus te abençoe. Graça e paz. Glória a Deus, boas atualizações, boas informações. Só a Amilcar aqui que eu preciso colocar possibilidade de retorno ao trabalho a partir do dia 15, próximo dia 15. Glória a Deus. Dani Rocha, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Irmãos, vamos então abrindo nossas Bíblias aí em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, né?
Acho que aqui os motivos de oração estão atualizados, eu acredito que sim. Daqui a pouco, mais ao final, na segunda live, a gente vai então orar, né, por esses motivos de oração. Ô Viviane, eu queria saber se você tem notícias da Estefânia. Ela fez a cirurgia no crânio, retirou um tumor. E a última notícia que eu tenho é que ela saiu do CTI e está bem, mas eu não tenho nenhuma novidade. Se você pudesse nos atualizar também, seria muito bom. Sei que você é uma menina assim, que não resta a menor dúvida. Pastor Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Posso sim, Amilca. Envio para você hoje ainda. Ei, Doralice, a paz, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Nós estamos felizes porque você está aqui. Tive notícias pela Kézia que você está indo bem, não é? Apesar da situação nova, totalmente nova na sua vida, mas nós cremos que o Senhor vai sustentar você em todo o tempo, viu, Doralice? Em nome de Jesus. A Estefânia já está em casa e se recupera bem. Vamos ver aqui, Estefânia. Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Glória a Deus, pastor Emerson. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, querido. Estefânia. Cadê a Estefânia? Ah, não, está no nome da Lilian. Vou colocar aqui no nome da própria Estefânia, então. Em casa, graças a Deus. E se recupera bem. Glória a Deus, glória a Deus. Duda, boa noite, Deus te abençoe. Bendito seja Deus, seja bem-vinda. Glória a Deus, Doralice. Nós cremos que o Deus é poderoso para guardar a sua vida, para te guiar, para trazer conforto ao seu coração. Nós louvamos a Deus porque você está firme, não é? Louvamos a Deus porque o Deus ouviu a palavra do Senhor através de você e confessou Jesus. Nós louvamos a Deus porque nós temos esperança de encontrá-lo novamente na eternidade, né? Graças a Deus por conta dessa decisão. Bendito seja Deus. Bom, deixa eu só... Não tinha essa informação, viu? Graças a Deus, que bom. Glória a Deus. Isso é tudo maravilhoso. Poder de Deus. Tá vendo que para ser igreja a gente só precisa querer? A gente não precisa de prédio, a gente não precisa de nada, a gente precisa só querer ser igreja. Deus é bom. Aleluia. Então vamos lá, amados. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos orar então? Vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por podermos nos reunir dessa forma mesmo, Senhor, ainda que seja uma reunião virtual. Estamos distantes, mas estamos todos juntos. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pelos teus filhos que se aproximaram, que se achegaram. Ó Deus, te pedimos agora que a unção do Senhor seja sobre nós, que haja graça da parte do Senhor sobre nós para repartirmos a tua palavra, compartilharmos, ó Deus, aquilo que o teu Espírito tem para nós nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, haja graça em cada casa, Senhor, em cada lar,
que está conectado a essa reunião. Ó Deus, que haja um mover do Teu Espírito entre nós, como tem sido a cada dia, Senhor. Queremos bendizer o Teu nome por isso. E que hoje cada um dos Teus filhos receba mais do Senhor por meio desse compartilhar da Tua palavra. Ó Deus, obrigado. Bendito seja o Teu nome por cada um deles. Obrigado porque o Senhor também tem me sustentado. E eu estou de pé por causa disso. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e te pedimos que ele seja muito proveitoso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá, vamos meditar um pouco? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo começa então com a saudação cordial, uma saudação alegre, uma saudação amorosa à igreja de Tessalônica, né? E ele informa que ele não está sozinho, que ele está com Silvano e Timóteo, enquanto escreve essa carta, né? Deise, seja bem-vindo, boa noite, Deus te abençoe. Estamos estudando hoje 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos meditar nesse capítulo hoje, tá bom? Então ele faz essa saudação, né, gostosa de ser ouvida, né? E que nós, de tanto que gostamos, repetimos, né? Graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Gostamos muito de repetir esse graça e paz do apóstolo Paulo, né? Mas olha que lindo que ele escreve a respeito da igreja. Pastora Cássia, bem-vinda, Deus te abençoe. Olha o que ele escreve mais uma vez. Irmãos, essa igreja dos Tessalonicenses era uma igreja muito vibrante, muito fiel ao Senhor, muito, muito tremenda. Olha só como ele escreve. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Maravilhoso isso, né? E ele considera que isso é justo porque, gente, a fé dos Tessalonicenses cresce sobremaneira. Ele fala do amor mútuo que há entre eles, né? Que vai aumentando. E esse amor cresce tanto que o Paulo chega a dizer assim: nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Significa que ele fala com muita alegria da igreja dos Tessalonicenses por onde ele passa. Onde ele vai passando, as igrejas que ele vai visitando, ele vem testemunhando do amor de Deus que vem sendo derramado por meio dos Tessalonicenses e entre eles, através deles, em toda a Macedônia. Paulo tem uma convicção disso e uma alegria muito grande nisso, né? A tal ponto dele falar disso em todo lugar que ele vai. Mas não é só o fato deles estarem assim, amando uns aos outros dessa forma tão maravilhosa, não. Mas ele fala o seguinte, que a constância e a fé deles não muda. Não muda. A fé continua a mesma e eles são constantes. Oi, Vitória, Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vinda. A fé deles e a constância não muda. E isso, apesar de todas as perseguições e de todas as tribulações que eles estão suportando. Oi, Margarida, Deus te abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus.
Gente, isso aqui é algo lindo e tremendo que nós devemos buscar para nós. Algumas pessoas e servos de Deus, né, não suportam passar por qualquer tribulação. Perseguição, então, não suportam de jeito nenhum. Mas Paulo está dizendo que os tessalonicenses não apenas suportavam as tribulações e as perseguições, mas enquanto eles eram perseguidos e atribulados, eles se amavam mais, eles mantinham-se constantes no amor e na fé. E este é um sinal, irmãos, de que a perseguição, de fato, ela mexe com o contexto da igreja de uma forma geral. A igreja perseguida em todo o mundo é uma igreja mais unida, é uma igreja que ora mais, é uma igreja que cresce mais, né? Uma das igrejas que mais cresce no mundo está na China, no regime comunista. A igreja está nos subterrâneos, ela não pode se reunir em qualquer lugar, não é? Mas é a igreja que é uma das igrejas que mais cresce no mundo, e estão debaixo de perseguição, debaixo de tribulação, né? Nós vimos aí, no ano passado, vimos várias fotos da igreja nos países árabes, como os irmãos estavam sendo mortos à beira da praia, degolados, né? Igreja perseguida, mas se mantendo constante em fé, em amor, na presença do Senhor. Nós aqui no Brasil vivemos num paraíso, né? Não se sabe de perseguição contra a igreja do Senhor no Brasil até agora, não é? E há algumas pessoas que por acaso acontece um episódio isolado, não, eu estou sendo perseguido, que tribulação, meu Deus. Irmãos, eu acredito sim que tem pessoas que passam por momentos difíceis, sabe? Eu acredito nisso. Nós passamos por momentos difíceis, seja na cidade onde nós estamos, no Brasil de uma forma geral, as pessoas passam por momentos às vezes difíceis, mas gente, falar de tribulação e de perseguição no Brasil, eu acho que chega a ser temerário, sabe? Nós passamos por lutas, eu não discordo disso não, a gente luta sim, né, com algumas situações, mas quando eu olho para a igreja que é perseguida, falar de tribulação e de perseguição fica muito difícil em relação a nós brasileiros, né? E Paulo está aqui todo contente com essa igreja, e ele vai falando assim, olha, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sabe o que eu estou entendendo que o Paulo está falando? Eu não sei se você entende como eu. Mas a fala de Paulo aqui me deixa entender o seguinte, continue assim, oi Paty, Deus te abençoe, a você, o Derek, ao Rogério, em nome de Jesus. Continue vivendo essa prova. Vá passando por essa prova, vamos falar igual o Lázaro, né, o cantor, né? Vá passando por a prova e dando glória a Deus, né? Continue enfrentando a sua batalha de frente, cara a cara contra o inimigo. Vá vivendo essa tribulação, vá vivendo essa perseguição, mas saiba de uma coisa, o alívio definitivo virá quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. É isso que eu entendo nessa fala dele aqui. É justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Irmãos, é isso mesmo. É isso mesmo. Tribulação, perseguição, luta, é coisa para viver aqui. Sabe? É coisa para viver aqui. Nós não vamos viver mais isso quando formos para o encontro do Senhor. Porque aí sim, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Não haverá mais choro na presença dEle, né? Vai ser só alegria.
só glória e vitória. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui conquistando esse lugar, né? Conquistando o nosso espaço aqui, né? Conquistando aqueles que ainda precisam ser conquistados pelo Senhor Jesus. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, e à medida que essas pessoas vão se aproximando do reino, elas sabem que a alegria delas está unicamente no Senhor Jesus. Não tem outra fonte de alegria para elas. Quem vai recebendo o reino de Deus, quem vai se convertendo, recebendo Jesus como Senhor na sua vida, vai entendendo que a sua única fonte de alegria é Ele. Acabou, não tem outra. Então o resto, tribulação, a perseguição, lutas constantes, nós vamos viver. E sai de uma, vence uma, começa a próxima. E isso vai nos empurrando para frente, nós vamos continuando lutando e empurrando para frente. É como o vapor de uma locomotiva, não é? Quanto mais quente, mais a locomotiva se move. E nós somos movidos, ó Deus, por conta, né, em Deus, por conta dessas batalhas. E cada batalha que nós vivemos, mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos para a oração, mais nós queremos a presença dEle, mais queremos meditar na sua palavra, mais queremos nos encontrar com os irmãos. É ou não é assim? Virgínia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Não é assim? Aqui vai ser isso mesmo, irmão. Nós não temos lugar de descanso aqui não, nosso descanso é no céu, não é? Aqui não tem lugar de descanso não, é batalha mesmo, é batalhando por um ente querido que não viu Jesus ainda, não reconheceu a Jesus ainda, né? É batalhando para que a nossa cidade seja livre de toda podriqueira, toda corrupção, né? Mesmo entendendo que no reino do Senhor haverá perfeição nesse aspecto, não é? Mas enquanto nós estamos aqui, né, e o diabo ainda tem, vamos dizer assim, o seu lugar, ele ainda encontra o seu lugar na vida de muitos homens, enquanto isso acontecer, vai haver oposição do reino das trevas. O que nós precisamos é ficar parados no nosso lugar e observar o Senhor vencendo as nossas guerras, um dia depois do outro. Porque, na verdade, é Ele mesmo, irmãos, é Ele mesmo. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de vencer nada nem ninguém. Mas pela misericórdia do Senhor, nós vamos em frente e vamos vencendo, né? Oi, Lívia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, vamos seguir em frente, versículo 9. Estes sofrerão penalidade eterna, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha o que ele está falando. Estes que vos atribulam, né, são aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Você já pensou isso? Quando você vai servir de motivo de glória para o Senhor? Quando Ele vai olhar para você e falar assim, esses são os meus filhos, esses são os benditos do meu Pai, esses são os que vão se apoderar do reino que está preparado para eles antes da fundação do mundo. Olhem e admirem. Pense Jesus falando isso. Pense Jesus falando isso. E todos os outros, aqueles que não receberam o Senhor, infelizmente para eles, né? Demônios, diabos, seus anjos, todos, principados, potestades, assistindo a esse momento, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E Ele vai olhar para nós, vai falar o bem a nosso respeito. E Ele virá para ser glorificado na sua vida e na minha vida. Ele será glorificado na sua vida e na minha vida. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós,
e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que tremendo, que texto maravilhoso, não é? Herdeiros e co-herdeiros das promessas do Senhor, isso mesmo, né? O Paulo agora está dizendo, eu não paro de orar por vocês, porque eu quero que Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Pai de amor, que oração tremenda, né? Eu quero ter alguém orando assim por mim. Eu quero ter alguém orando assim por mim. Eu oro por você, para que Deus te torne digno da vocação dele e cumpra na sua vida, com poder, todo o propósito de bondade e obra de fé. Irmãos, que maravilha, que oração poderosa. Se você quiser orar por mim, ore assim. Ore como Paulo orou pelos Tessalonicenses. Amém? Eu creio que eu vou ser muito abençoado. Vamos avançar ao capítulo 2? Capítulo 2, 1 de Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha, todo mundo quer a mesma oração, né? Com certeza. Mas se você quiser orar por mim, pode orar, eu recebo sua oração. Então ele está falando agora sobre a vinda do Senhor. E aqui, irmãos, ontem nós vimos algumas pistas, hoje outras pistas, novas pistas que ele dá das últimas coisas, do tempo do fim, da vinda do Senhor. Então, a respeito disso, nós já estimulamos vocês, ele está dizendo, né? Já encorajamos, já estimulamos, já jogamos vocês para cima a respeito disso. Não fiquem, não mudem de posição, não saiam do lugar, não abandonem aquilo no que vocês creram até agora. Não se perturbem, seja por qualquer espírito, qualquer palavra, ou por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, já muitas vezes outros pregadores disseram que Jesus já veio. E eu vou falar algo aqui para minha vergonha, porque estive no meio de lideranças muito altas na nação, né? E eu ouvi de determinadas pessoas, líderes no Brasil, né? Líderes reconhecidos no Brasil, que Jesus já veio. Eu lamento ter ouvido isso, eu não queria nem ter ouvido para eu não pensar nada dessas pessoas, né? Mas eu lamento ter que dizer isso. Eu já ouvi. E o que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses deve ser repetido para nós por causa disso, sabe? Jesus não veio a segunda vinda ainda, irmãos. Jesus não veio. Ele virá. E quando ele vier, todo olho o verá. A Bíblia diz assim, todo olho o verá. Onde está então esse Jesus que disseram que veio? Ele não veio ainda. Então é lamentável dizer que existem hoje líderes de peso, pessoas muito conhecidas, e que dizem que Jesus já veio, sabe? É algo triste da gente ouvir. Mas nós estamos aqui sendo alertados. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E eu gostaria de parar nessa palavra aqui, porque a palavra apostasia, para muitas pessoas, significava simplesmente o esfriamento da fé. Muitas pessoas ensinaram, né? Muitos líderes ensinaram
e os seus liderados acabaram assimilando essa ideia de que apostasia é um esfriamento da fé. Não. Apostasia não é só um esfriamento da fé. A palavra apostasia, né, ela é uma palavra grega já, não tem tradução para ela, né, mas ela significa separação, deserção. Tá? E o desertor, ele é um rebelde, ele é um divorciado, um repudiado, né? É alguém que recebeu uma carta de divórcio. Esse é o desertor, ou que deu carta de divórcio, né? O desertor é aquela pessoa que no meio da guerra abandona o exército e vai embora. Esse é um desertor. Tá entendendo? A apostasia é rebeldia contra Deus. Não é só um esfriamento. Não é só um esfriamento. Não é apenas alguém que deixou de ler a Bíblia, parou de orar, não frequenta as reuniões da igreja mais. Isso não é apostasia. Apostasia é rebelião contra Deus, é deserção, é abandonar, é divorciar-se de Deus. Sabe? Isso é apostasia. Então, a vinda do Senhor não virá sem que antes essa apostasia venha. E nós vamos ver muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus apostatarem da fé, desertarem do exército. Nós vamos ver isso acontecer. É muito pior do que simplesmente esfriar espiritualmente, viu, querido? É muito pior. É muito mais séria. Muito mais séria a palavra. Desertou, pastora Cássia. Palavra com desertou com T de tatu, né? Deserção, rebelião e divórcio. É muito pior do que simplesmente esfriar, irmãos. É muito pior. Muito pior. E isso vai acontecer e nós veremos, porque Jesus virá logo. Ele virá nesta geração, eu não tenho dúvida. Nesta geração. Porque Mateus 24 nos dá pistas a respeito disso. Isso, obrigado, pastora. É essa palavra aí, obrigado. Então, por Mateus 24, nós temos as pistas claras de que Jesus virá na nossa geração. Por que ele virá na nossa geração? Porque as pessoas da nossa geração viram Israel florescer. Tá? Israel floresceu na nossa geração. E Jesus falou que quem visse isso acontecer, veria o Filho de Deus vindo. Né? Pastora Cássia, eu não posso dizer que está acontecendo apostasia no nosso tempo, né? Porque eu acredito que as pessoas ainda estão assim, saindo da rota, mas pelo menos eu, né? Eu vou falar só o meu entendimento e a minha observação, tá, irmãos? É a minha observação. Eu não tenho tido notícias de que discípulos, pessoas que foram discípulos de Jesus, caminharam com o Senhor, de repente desertaram, abandonaram o exército e começaram a falar contra Deus, porque a rebelião é isso, né? A pessoa vai falar contra Deus, a apostasia vai levá-la a isso. Ela não só vai abandonar o exército, mas ela vai falar contra aquele exército no qual ela serviu, né? Eu não tenho notícias ainda, né, de que isso está acontecendo e também entendo que essa apostasia aqui, ela virá de uma forma mais generalizada, sabe? Vai acontecer com um grande número de pessoas, né? Exatamente, o que a gente está vendo hoje é como se fosse um esfriamento, e isso eu posso perceber, eu percebo isso com facilidade. Agora a apostasia é mais grave, é algo mais sério, né? E além disso, o homem da iniquidade, que é o anticristo, o filho da perdição, né? Ele vai se manifestar. Israel florescer significa, nesse tempo, Israel voltar a ser nação. Isso aconteceu em 1967, final do ano de 1967, tá? Israel, por causa do voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, voltou a ser nação, tá? Então, quando Israel volta a ser nação, ela floresce outra vez. Então, a nação está lá.
eles não tinham terra, eles tinham perdido o território deles, não era mais deles, eles não tinham mais a nação, o país, um lugar para chamar de seu, e em 1967, aquele país voltou a ser uma nação, com território próprio, com bandeira própria, com constituição própria, que é a Torá, né? Com todo o modelo de governo que Deus deu a eles, estão lá, morando na terra deles e defendendo aquele território da forma como eles podem. Então, a nossa geração viu isso acontecer. Israel voltou a ser um país. Amém? Então, o homem da iniquidade vai se manifestar, o filho da perdição, o anticristo, né? E diz aqui que ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E aí você vai ver que o terceiro templo vai ser erguido, né? O terceiro templo sendo erguido, volta o culto a acontecer lá naquele lugar, lá em Jerusalém, né? E aí quando o culto volta a acontecer lá em Jerusalém, terceiro templo erguido, depois de 3 anos e meio de um pacto de paz, ele vai romper esse pacto de paz e vai profanar o templo. Aí os judeus vão acordar, e aí eles vão entender que aquele não é o Messias que eles estavam aguardando, né? Uma pena, mas Deus está trabalhando nisso, né? Então a gente não tem que se desesperar com relação a isso não, porque Deus já anunciou que isso vai acontecer lá no livro de Daniel, quando ele escreve sobre as 70 semanas. Então está tudo ali, tudo bem explicadinho ali em Daniel. Mas vamos lá, Paulo está dizendo o seguinte: ele vai se assentar no santuário ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Irmãos, acreditem, o nível de poder que Satanás dará para o anticristo é muito alto. Ele será capaz de enganar muita gente. Muita gente, muita gente. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha o que eu estava dizendo. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, está claro aqui que o anticristo já opera, ou melhor, o mistério da iniquidade já opera. Então, Paulo, ele estava dizendo aqui que naquele tempo que ele estava escrevendo aos Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já operava e que ele aguardava somente que fosse afastado aquele que agora o detém. Gente, se o mistério da iniquidade já operava, mas não podia operar em plenitude porque havia alguém que o detinha, qual é o que o detém? O mistério que esteve oculto das gerações, que Paulo vai dizer que agora nos foi revelado. Que mistério é esse? Cristo. Cristo está detendo o mistério da iniquidade. Ele não pode operar em plenitude porque Jesus tem um corpo na terra chamado igreja. Igreja. Jesus tem um corpo na terra chamado igreja. Esse corpo chamado igreja, que é Cristo, e aí você pode dizer para essa pessoa que está assistindo essa live junto com você aí, você pode dizer para ela assim: olha, eu sou Cristo, você é Cristo, porque se nós somos corpo de Cristo, então nós somos Cristo. Você não pode dizer eu sou o Cristo, cuidado, não coloca essa letrinha aí, né, que identifica, vamos dizer assim, que dá uma identidade. Não, você é Cristo porque é parte do corpo de Cristo, né? Então, um ramo da videira
é videira. E nós somos ramos da videira. Jesus fala isso em João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, ramo de videira é videira. Corpo de Cristo é Cristo. Então, você é Cristo, manifesto na terra. Você, vivendo no poder do Espírito de Deus, está detendo o poder da iniquidade. Sim, o que o detém é Cristo, né? O que o detém é Cristo. O amigo tinha pedido para explicar o versículo 6, né? Aliás, a Adriana tinha pedido para explicar o versículo 6, mas a explicação está no 7, né? Então, é o Senhor Jesus detendo o poder da iniquidade, o mistério da iniquidade, através do mistério de Deus, que é Cristo. E nós somos esse mistério, a igreja do Senhor. Amém? Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Gente, esse iníquo não é apenas o anticristo, tá? Aí entra toda a trindade, essa trindade aí, satânica, tá? A besta, o falso profeta, né? E o próprio anticristo, né? Então entenda que isso aqui é uma sequência de coisas que vão acontecer. Essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo, elas não acontecerão ao mesmo tempo, né? Então o mistério da iniquidade já opera, a igreja do Senhor na terra, cheia do Espírito de Deus, impede a plenitude da atuação do iníquo, né? Então, quando Jesus vier, ele revela esse iníquo plenamente e o destrói com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda, né? Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está vendo? Ele virá operando sinais, prodígios da mentira, não é? Vai fazer fogo cair do céu, vai fazer estátua falar, né? Eu não sei se você sabe, mas isso já é possível hoje, né? Eu já vi a demonstração pela internet. Eu vou tentar conseguir depois vou ver se meu filho me ajuda a achar isso, o Jonatas. Ele é dessa área da tecnologia e talvez ele tenha mais facilidade para me ajudar. Mas eu vi uma gravação na internet, não sei se foi um vídeo do YouTube, onde as pessoas já estavam simulando o seguinte: eu falo, e na verdade isso foi uma reportagem que foi feita na internet, eu assisti essa reportagem. Eu falo, tá? E eu coloco uma estátua num outro ambiente e eu faço essa estátua falar como se fosse a minha voz. E eu posso simular qualquer voz que eu queira para essa estátua falar com a voz que eu quiser, com movimento de lábios. Claro que isso aqui vai ser montagem, né? É uma simulação. Eu coloco ali então uma imagem e eu modifico a face da imagem. Então quem olhar para aquela imagem vai ver uma estátua falar. Então isso já é possível. Você vai ver uma estátua falar, tá? Então ele vai vir com ele vai utilizar, não tenha dúvida de que toda essa tecnologia que nós estamos usando a bem do reino também vai ser utilizada pelo próprio anticristo, pelo sistema do anticristo, né? Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Todo esse sistema de tecnologias, de informática que nós usamos e tem sido uma bênção para a igreja, vai ser utilizado pelo anticristo para o mal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Então, nós precisamos estar de olho nessas questões, atentos a essas questões, né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando coisas assim sobrenaturais demais acontecerem para que elas percebam que Jesus está voltando. Irmão, cuidado para você não passar desapercebido, sabe?
porque não vai precisar de coisa muito extraordinária, não. Nós já temos coisas extraordinárias acontecendo. Nós já temos veículos que se movem sem motoristas. Já temos aeronaves que se movem sem motoristas. E essas aeronaves já estão sendo utilizadas há muito tempo, não é de agora não. Aeronaves sem pilotos, veículos sem motoristas, isso já é realidade. Existe um lugar nos Estados Unidos chamado Vale do Silício, né? Se eu não me engano, na Califórnia, se eu não estiver enganado quanto à localização. Vale do Silício. Várias empresas de tecnologia estão ali, estão sediadas naquela região, estudando, trabalhando e inventando uma quantidade enorme de coisas que a gente não tem noção. Daqui a pouco, ter carro vai ser para a gente de mente obsoleta. Porque você não vai precisar comprar um carro, você vai poder usar o carro com um cartão de crédito. Você passa o cartão, habilita o seu carro e pronto, você começa a usar aquele carro naquela hora, sem nenhum problema. Pastora Vasti, boa noite, Deus te abençoe o Giovanni, seu esposo, em nome de Jesus. Prazer ter você conosco, viu? Deus te abençoe. Então, veja bem, você não vai precisar comprar carro. Você pega o seu cartão, aproxima o cartão em algum local daquele carro, seja num para-brisa, num vidro, onde eles determinarem lá, o carro está liberado. Você sai com aquele carro, vá até onde você quiser, estaciona o carro, passa o cartão, acabou. A cobrança chega na sua fatura. Saudade também, pastora. Precisamos marcar um café. Na hora que passar essa pandemia aí, ou café com máscara, né? Sem problema. Prazer, viu? Vai ser um prazer para nós. Exato, Amilca. Holograma 3D também pode ser uma forma dessa estátua. Sim, nenhum problema. Né? Então, essas coisas já estão prontas, essas tecnologias já estão prontas, estão sendo utilizadas, sabe? Então, nós não precisamos ficar esperando coisa muito extraordinária não, amados. Não é necessário ficar esperando coisa extraordinária não, sabe? Já está tudo aí, está tudo muito pronto. E aí, versículo então, olha só, todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos evangelizando, né? Nós estamos falando de Jesus, as pessoas estão simplesmente dando as costas. Simplesmente dando as costas. Né? Exatamente, as bicicletas, as patinetes que já existem, é só ler o QR Code, é isso aí. Né? As pessoas estão se dando as costas, eu não quero saber de Jesus não, eu quero é viver minha vida do meu jeito, né? E aí cada um vai vivendo do jeito que quer, sabe? Agora vai acontecer, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, tá? Esqueci de falar aqui a pastora Vasti, ela chegou agora há pouco. 2 Tessalonicenses 2,10. Então essas pessoas vão experimentar isso, né? Por essa razão, elas rejeitaram Jesus, elas não quiseram Jesus, né? E versículo 11 vai dizer, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados, Deus vai dar oportunidade todo o tempo. E até quando Deus mandar a operação do erro, eles terão a oportunidade de dar crédito à mentira ou não. Deus não vai mandar a operação do erro para que eles creiam no erro, não. É para que ao abrir os olhos e verem as coisas erradas, eles falam assim, mas peraí, não é possível, é isso aqui mesmo? Né? E alguns assim ainda vão dar crédito à mentira. E então serão julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus é justo, Ele é longânimo, Ele vai dar oportunidade até a última hora. Mas a pessoa decidiu que não quer Jesus, Ele não tem o que fazer. Ele nos deu livre arbítrio. Você tem o direito de escolha. Né? Versículo 13, caminhando já para o final.
Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Paulo encerrando aqui já essa etapa da carta, né? Esse trecho da carta. Então ele vai dizer, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Irmãos, nós somos escolhidos para a salvação, nós somos escolhidos para viver com Deus. Deus não nos chamou para a ira, Ele não nos reservou para a ira. Ele nos chamou para a salvação, não é? Ele nos elegeu nele para sermos salvos. Mas Ele nos deu a opção de dizer, não quero. Ele não fez robôs. Então Ele nos deu a opção de dizer, não quero. É isso que está acontecendo aqui no trecho anterior. Mas esses que disseram, eu quero, né? Então esses vão alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fiquem firmes, guardem as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus e glória a Deus. Não há outra coisa a dizer a não ser glória a Deus, não é? Irmãos, então assim nós encerramos esses 2 primeiros capítulos da segunda epístola. Nós vamos para a próxima etapa agora, né? Vamos abrir a segunda live para nós termos nosso tempo de oração. Amém? Vamos orar agora, vamos ter a próxima live de oração. Então eu vou encerrar essa live, você que está conosco agora, né? Pastora Vachi que está chegando pela primeira vez conosco, nós encerramos sempre a primeira live e abrimos uma segunda live para nós termos um tempo de oração. E aí então tem vários pedidos de oração que já estão listados, né? E nós vamos orar por esses pedidos de oração, tá bom? Então fique conosco, não vá embora. Eu vou encerrar, vou salvar essa live para a gente ter depois a oportunidade de rever e vamos ter o nosso tempo de oração. Tá bem, amados? Sheila, fique conosco, viu, querido? Vamos encerrar aqui, mas vamos recomeçar para orar, tá bom?